Nesse vídeo eu falo mais uma vez sobre o tema 1102, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda, daquele recurso extraordinário que foi julgado, que hoje já tem um acórdão e que foi embargado pelo INSS, e o INSS pediu suspensão dos processos. Eu quero falar já de início a respeito do julgamento dos embargos declaratórios. O julgamento dos embargos declaratórios está previsto para a sessão virtual do plenário entre 11 a 21 de agosto de 2023. Esse é o ponto positivo dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porém, tem o ponto negativo. Lamentavelmente, o ministro Alexandre de Moraes se rendeu aos anseios do INSS e concedeu a suspensão de todos os processos que versem sobre a revisão previdenciária da vida toda. Mesmo após o ministro apreciar as petições, vários pedidos de pessoas que estão necessitadas dessa revisão, inclusive uma senhora idosa que está com câncer e que não vislumbra esperar o resultado do julgamento desses embargos, porque já está em estado muito difícil, praticamente terminal, é o que ela diz na sua petição, e outras várias petições de pessoas que necessitam do implemento dessa revisão, o ministro concedeu o pedido do INSS. Havia vários pedidos de indeferimento dessas pessoas, para indeferir o pedido do INSS. Nós vimos que, antes do INSS opor os embargos de declaração, o INSS já havia formulado o pedido de suspensão de todos os processos, alegando várias possibilidades de não poder implementar, alegando que não estava aparelhado, alegando um grande impacto sobre os cofres da autarquia. E quando opôs os embargos também, o INSS reiterou o pedido de suspensão de todos os processos em âmbito nacional. O ministro, naquela época, até parecia que não ia conceder, não ia deferir o pedido de suspensão. Inclusive, vocês se lembram que ele exigiu que o INSS fornecesse um cronograma de como implementaria e quando iniciaria a implementação. O INSS não apresentou esse cronograma, não trouxe nenhuma explicação sobre quando deveria implementar, e mesmo assim o ministro se rendeu ao pedido do INSS e concedeu a suspensão de todos os processos até que julgue definitivo os embargos de declaração. Até que julgue definitivamente os embargos de declaração. Entende o ministro? Isso para evitar que ocorra a execução nos tribunais inferiores. Eu falei também em vídeos anteriores que vários tribunais federais estavam concedendo a tutela provisória, a medida de urgência. Agora, com essa definição do ministro, com essa decisão do ministro, todos esses tribunais não poderão mais conceder, até que julgue definitivamente os embargos de declaração e saia o resultado dos embargos declaratórios. Isso realmente foi para
inibir, para evitar que os tribunais concedam qualquer tipo de decisão que venha favorecer aos aposentados, até que julgue definitivamente os embargos de declaração. E o ministro diz ainda, na sua decisão, para comunicar ao STJ, ou seja, o STJ também não pode conceder nenhum tipo de pedido. Qualquer pedido que chegar ao STJ vai ser indeferido também. Comunicar ao Conselho de Justiça Federal, dar ciência também às turmas nacionais de uniformização da Justiça Federal. Comunicar a todos os tribunais regionais federais. Comunicar também a todos os juizados especiais federais de primeira instância e as turmas recursais dos juizados especiais federais. Ou seja, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, fecha o cerco. Nenhum tribunal, nenhuma vara, no STJ, poderá conceder um pedido. Ou seja, o ministro colocou todos aqui na mesma cesta e fechou. Não pode mais, com essa decisão do ministro. Até que julgue os embargos declaratórios. Eu falei para vocês em vídeos anteriores que os embargos declaratórios podem ser propostos até 2 ou 3 vezes. Rejeitando esses embargos, se o STF rejeita esses embargos, ou não concede aquilo que o INSS está pedindo, que o INSS está pedindo modulação de efeito nesses embargos. O INSS está alegando vários tipos de... Está alegando contradição, está alegando omissão, está alegando obscuridade no acórdão. Sabemos que não tem. Qualquer decisão que acontecer aqui é justamente uma decisão política. Não é mais da justiça. A justiça foi feita quando publicou o acórdão, o teor do acórdão. Se mudarem o acórdão, não é mais justiça, é política. Mas, infelizmente, o STF é um tribunal político também. É isso que nós temos que analisar. É político. E as decisões são políticas. Haja vista, vocês viram o que aconteceu naquele voto do ministro Barroso no processo da revisão do FGTS. Totalmente política. E aqui também já está se direcionando para a política, como sempre foi. Infelizmente. Infelizmente, aquelas pessoas que estão necessitadas, que poderiam se socorrer junto a um tribunal para implementar sua revisão, com essa decisão não pode fazer isso. Vamos esperar que realmente esses embargos sejam julgados entre dia 11 e 21 de agosto, porque pelo menos vai julgar e poderá publicar a decisão desse julgado e ver o que pode acontecer depois, se o INSS não entrará com outros embargos. É o que esperamos, que pelo menos seja julgado e que seja favorável. Lamentavelmente, o ministro se rendeu aos anseios do INSS, mesmo analisando todas as petições e conferindo até razão às partes. Mas é o STF, é a última instância. Infelizmente, essa notícia que eu trago para vocês, gostaria de trazer notícia bem melhor, mas é a realidade que nós temos hoje. Por hoje é só e fiquem com Deus.